Senhor Jesus, Mestre querido, amigo incondicional de todos os momentos. No início de mais uma atividade doutrinária da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho, queremos rogar o vosso amparo, rogar a presença desses amigos da espiritualidade, nos inspirando no tema que iremos abordar nesta ocasião. Que cada um desses nossos irmãos que nos ouvirem agora ou em qualquer outro momento possa sentir essa atmosfera espiritual, esta paz que o Mestre transmite para todos nós. Queremos, neste momento, rogar, Senhor, que seja envolvido nessa nossa prece de início todos esses nossos irmãos, tanto da Casa do Caminho, suas famílias e tantos outros que nos ouvirem em algum momento. Que as bênçãos do nosso Mestre amado envolva a todos nós. Que assim seja. Olá, meus amigos, minhas amigas da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho. É uma satisfação muito grande poder participar de mais uma atividade doutrinária da casa, desta vez com a explanação gravada em áudio. De outras oportunidades, estive pessoalmente nesta casa, onde tenho grandes amigos, que tenho um carinho muito especial por todos, pelas atividades que eles são desenvolvidas, pelo trabalho incansável do seu Luiz, da Dona Maria, da sua família, dos demais amigos, trabalhadores dessa casa, que é um exemplo para a nossa região. Então, fiquei muito grato, muito feliz com a oportunidade de estar mais uma vez me dirigindo a todos vocês. Então, o tema que me foi dado para abordar nesta ocasião trata-se da responsabilidade perante a vida. E como complemento vem o bem viver. Logicamente que todos nós, quando pensamos o que queremos da vida, queremos bem viver. Será que é a mesma coisa, bem viver e viver bem? Tudo vai depender do contexto, do que nós entendemos por bem viver. E aí, como estamos numa exposição, numa explanação baseada na doutrina espírita, vem já implícita essa questão da responsabilidade perante a vida, ou responsabilidade perante as escolhas que fazemos. Então, lembramos inicialmente que lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, encontramos as seguintes palavras de Jesus. Ele, dirigindo-se à multidão que o aguardava sequiosa de novos conhecimentos, de novos aprendizados, e também cercado dos seus discípulos, os orientou no seguinte sentido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então veja que orientação bastante clara que Jesus nos dá. Buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo o mais virá na sequência disso. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça. Se soubermos fazer isto, então estaremos, digamos que, praticando o bem viver nos termos do Evangelho, que se alinha plenamente com os termos da doutrina espírita, já que a doutrina espírita, na sua vertente moral, adota a moral cristã, adota o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Então, temos para nós, na doutrina, que a reencarnação nos proporciona a oportunidade de evolução, de aprimoramento contínuo, progressivo e contínuo do espírito, fazendo com que nós saiamos de uma simplicidade, de uma condição de espíritos simples e ignorantes, até atingirmos a condição de espíritos puros, que seria aquele momento em que atingimos a perfeição, tanto no sentido
das virtudes, sentido moral, quanto também no sentido do conhecimento, no sentido intelectual. Então, vamos progredir nessas duas vertentes, vamos progredindo de experiência em experiência, de reencarnação em reencarnação, até alcançarmos essa perfeição moral e intelectual. Sabemos que é uma jornada árdua, longa, demorada, de muitas e muitas existências, mas se queremos bem viver, se queremos viver com responsabilidade, temos que buscar, então, esse caminho. Sabemos que as nossas reencarnações têm essa finalidade, nos dar oportunidade de crescimento. E como nós nem sempre aproveitamos da melhor forma as oportunidades que já nos foram dadas até hoje, muitas e muitas existências, todos já temos, é certo que nesse caminho, por vezes, tropeçamos e angariamos ali alguns débitos a serem saldados. Daí vêm os espíritos e nos falam que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então é natural que tenhamos provas e expiações na nossa caminhada. Então a responsabilidade da nossa vida, do bem viver, está de acordo com o que nós vamos entender das situações que a vida nos apresenta. Como vamos entender e nos comportar diante das experiências que a vida nos colocar. Então, se tivermos erros de vidas passadas, é natural que venham expiações em algum momento dessa caminhada. E aí, saberemos entender essas expiações como oportunidade de reparação, digamos que como aquele devedor que fica contente quando tem uma oportunidade de saldar a sua dívida e se livrar dela, ou ficaremos simplesmente resmungando pelo caminho, quando a vida nos cobrar a reparação de erros? Vamos nos sentir ali como tendo uma abençoada oportunidade ou vamos ficar reclamando e achando que estamos sendo injustiçados por Deus, que não merecemos isso ou aquilo? Então, tudo são pontos de vista que a doutrina nos coloca a refletir a respeito. Nós precisamos saber como fazer nesses momentos. Se nós formos buscar ali no Livro dos Espíritos, a partir da questão 132, Kardec intitulou, né, está no capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Então, o primeiro item que ele coloca ali seria o objetivo da encarnação. Então, se nós queremos saber a respeito do bem viver, é interessante a gente saber qual que seria a finalidade de nós estarmos encarnados aqui na Terra, né? Então, como eu estava dizendo até agora, é essa questão do crescimento espiritual, né? Kardec fez, na questão 132, a seguinte indagação aos espíritos superiores. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, uma pergunta bem genérica, né? E a resposta vem dos espíritos superiores. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, essa é a finalidade precípua. E se nós queremos viver com responsabilidade essa vida, essa oportunidade da encarnação presente, devemos ter por meta alcançar esse resultado, né? Não que chegaremos à perfeição numa única existência, mas é importante que nós saibamos que essa é a finalidade e para tanto, vamos nos esforçar aqui da forma que estiver ao nosso alcance. Vamos fazer o melhor possível dentro desse processo para que consigamos crescer um pouco espiritualmente. Mas qual é o caminho desse crescimento? Como que isso se passa? Se nós buscarmos lá novamente Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Se nós somarmos essas palavras de Jesus com outro ensinamento dele, onde ele fala que onde ele nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que ali estaria toda a lei e os profetas, então nós vamos ver que para nós vivermos uma vida de responsabilidade, para praticarmos o bem viver, precisamos praticar exatamente isso, o amor nas nossas relações com o nosso semelhante. Então ali está a síntese de todas as nossas obrigações,
E quando nós assim agimos, nós nos alinhamos com a justiça divina. Então, a doutrina nos fala ainda da questão da lei de causas e efeitos, que tudo aquilo que nós fizermos tem uma consequência e essa consequência retorna para nós, né? Jesus também já falava que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando vem Kardec e nos desenvolve esse conceito, nos falando a respeito da lei de causa e efeito, nós sabemos que as nossas atitudes, até os nossos pensamentos, geram consequências. Então, se nós formos vigilantes, novamente Jesus, né? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Se nós formos vigilantes nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, buscando alinhá-las, tanto os nossos pensamentos quanto as nossas atitudes, alinhá-los à mensagem do Evangelho, estaremos ali praticando a justiça divina e estaremos praticando o amor ao próximo e amor a Deus também. Então, essa seria a melhor forma de nós praticarmos o bem viver. Se nós fugirmos das nossas responsabilidades, desperdiçarmos oportunidades, usarmos mal o tempo que nós temos nessa reencarnação, aí nós sabemos que tanto estaremos jogando fora uma oportunidade valiosa, como também angariando mais débitos para a reparação em algum momento no futuro. E isso vai, digamos que, retardando esse nosso caminho. Então, nós temos uma primeira responsabilidade que é conosco mesmo, de cuidarmos de nós mesmos, aí vai o cuidado do espírito, cuidado da mente, cuidado do corpo físico, todas as formas de cuidado que possamos fazer com nós, por nós, né, devemos fazer. Não podemos ser relaxados e querer viver uma vida de contemplação ou uma vida só no sentido espiritual. Temos necessidades materiais, precisamos cuidar do corpo físico, alimentação, descanso, equilíbrio, uma atividade profissional que nos dê o alimento, que nos dê o sustento, que supra todas as nossas necessidades básicas. Precisamos ter cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que assistimos, com o que pensamos. Como disse, tudo isso vai nos fazer manter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, e vai nos deixar na direção correta. Se nós assim agirmos, estaremos bem vivendo, estaremos praticando aquilo que o Mestre nos ensinou. E já que ele também nos disse em outra ocasião, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, busquemos seguir este caminho. Não há recomendação mais precisa do que termos por farol, termos por modelo e guia, termos por caminho a ser seguido aquele deixado pelo nosso Mestre Jesus. Detalhando um pouco mais o tema, podemos dizer que o bem viver começa quando assumimos a tarefa de nos melhorar. Quando nós começamos a combater em nós os vícios morais, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a indiferença, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança e tantos outros. Sabemos que não é fácil. É um esforço contínuo, mas que tem a sua recompensa. Ninguém se eleva sem fazer esse esforço. E é um esforço individual. Não há como outros fazerem por nós aquilo que nós precisamos de fazer para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós não vivemos isolados, nós vivemos aprendendo uns com os outros em sociedade. Então, bem viver é compreender que toda relação com o nosso próximo é uma oportunidade de crescimento. Então, toda convivência com um familiar, com mesmo um ente que temos dificuldades de relacionamento, pode ser uma prova ou uma expiação, sempre vai ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de praticarmos aquilo que acreditamos, praticarmos o amor ao nosso semelhante. Lembramos ainda que a doutrina espírita tem por lema: fora da caridade não há salvação. Então, aí já se coloca o amor
em prática. Podemos dizer que a caridade seria isso. Nós temos o amor como um sentimento em nós, e quando nós fazemos esse amor se transformar em ações, se transformar em atitude, vamos arregaçar as mangas e trabalhar em favor do nosso semelhante, aí nós estamos praticando a caridade. E os Espíritos nos asseguram que fora da caridade não há salvação. Então a caridade é uma alta expressão da responsabilidade que nós, seres humanos, temos uns com os outros. E para nós, espíritas, caridade tem um sentido muito amplo. Não é apenas dar coisas materiais, que é relevante em determinados contextos, quando a pessoa muito precisa, mas é também a famosa caridade moral. É ouvir sem julgar, é perdoar sem humilhar aquele que nós perdoamos, é ajudar de forma discreta, sem humilhar quem está recebendo o auxílio e sem exigir também um retorno dessa pessoa que estamos ajudando. É sabermos respeitar as opiniões diferentes das nossas, as condutas, as escolhas diferentes das nossas, em todos os sentidos. Então, quando nós temos essas responsabilidades diante da vida, nós estamos praticando a caridade com o nosso semelhante. E tudo isso está dentro desse conceito do bem viver. Sermos honestos em todas as coisas que fazemos, termos ética no trabalho, nas relações profissionais, na relação de amizade, em todos os momentos. Sabermos respeitar as leis do nosso país, compromisso com o bem comum, com o bem de todos. Sabermos desempenharmos o nosso papel na sociedade, de uma forma geral. Tudo isso faz parte desse conceito do bem viver. E lembremos que nós, enquanto espíritas, nós temos muita responsabilidade nisso, né? Nós não podemos alegar ignorância quando deixamos de praticar aquilo que é certo. Lembremos mais uma vez Jesus, quando nos disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. E nós, com certeza, estamos recebendo muito pelo conhecimento que tanto o Evangelho nos dá, quanto as obras da doutrina espírita. Esse arcabouço filosófico, moral, científico que o Espiritismo nos passa, vem junto com a responsabilidade. O que estamos fazendo desse conhecimento? Como é que estamos aproveitando essas oportunidades? Então nós temos que ver que o tempo é um bem muito importante, que o tempo que temos na presente existência, ele é finito. Como espíritos somos imortais, mas o corpo físico não é imortal. O corpo físico tem, digamos aí, um prazo de validade. E enquanto estivermos a ele ligados, ele nos der condições, devemos aproveitar ao máximo. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos desperdiçar oportunidades e nem aproveitar o tempo para fazer coisas erradas que só vão nos comprometer. Então, aproveitemos bem a oportunidade, né? De amar, de trabalhar em prol do nosso crescimento, do nosso próximo. Sabemos que uma oportunidade de reencarnação aqui na Terra nos oferece tanto uma escola, quanto uma oficina de trabalho, como um hospital. Então, a Terra desenvolve para nós, espíritos aqui encarnados, todas essas oportunidades. E a reencarnação, cada nova existência, é uma nova oportunidade que Deus nos permite para que nós utilizemos adequadamente. Então, é importante nós pensarmos a respeito do tema, né, do bem viver, como é que nós estamos usando o nosso tempo. Estamos sendo responsáveis perante a nossa vida? Estamos praticando o bem viver? Estamos praticando aquilo que Jesus espera de cada um de nós? Então, são perguntas que podemos fazer dia a dia, podemos refletir a respeito. Como eu estou vivendo? O que posso melhorar hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser amanhã? Então, são perguntas que vão nos fazer perceber onde estamos acertando e onde estamos errando, onde precisamos melhorar. E aí se consolida nossa responsabilidade perante a vida. No livro Atenção, no capítulo 5º, livro psicografado
pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, lá no capítulo 5, ele intitulou Notas de Bem Viver. E ele coloca algumas notas bastante interessantes para a gente refletir, que está dentro do contexto da proposta nossa dessa ocasião. Diz Emmanuel: por maiores que sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Então, mesmo que estejamos diante de obstáculos, vamos fazer o melhor dentro daquilo que nos cabe, né? Continua Emmanuel: se erraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criatura humana, reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Não te ausentes dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo, sem o teu próprio trabalho para construí-la. Veja que recado bonito de Emmanuel, né? Não acredites em felicidade no campo íntimo, sem o teu próprio trabalho para construí-la. Somos nós que devemos ser os construtores da nossa felicidade no campo íntimo, daquela satisfação do dever cumprido, né? Continua Emmanuel: toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que porventura te firam, e ao recordá-lo, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Então, com essas notas de bem viver, Emmanuel nos convida a praticarmos essas condutas, que estão plenamente alinhadas a tudo o que falamos até agora, né? Tudo que tanto a mensagem do Evangelho quanto da doutrina espírita nos coloca. Portanto, amigos, para finalizar a nossa abordagem desse tema tão interessante, da responsabilidade nossa perante a vida, digo o seguinte: para o Espiritismo, o bem viver está intrinsecamente, intimamente ligado ao aprimoramento moral e à prática do amor e da caridade por cada um de nós, sempre nos limites das nossas possibilidades. Então, esse é o convite que fica nessa ocasião, para analisarmos como estamos fazendo o uso do nosso tempo, dia a dia, se estamos praticando essa nossa responsabilidade perante a vida, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso semelhante. O convite está aí, vamos nos esforçar para praticarmos o bem viver, que o maior beneficiado, com certeza, seremos nós mesmos, na medida dos nossos esforços, das nossas conquistas. Essa é a finalidade da nossa oportunidade de vida. Bem viver, para bem progredir, para nos melhorarmos moralmente, intelectualmente. E assim, chegamos ao final do nosso encontro virtual, desta oportunidade abençoada que o Pai nos concedeu. Agradecemos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a esses incansáveis amigos espirituais, por mais esta oportunidade. Rogamos que continue nos inspirando, nos mostrando os caminhos a seguir para o bem viver, para vivermos com responsabilidade, aproveitando essa abençoada oportunidade que a encarnação presente nos oferece. Oportunidade de crescimento, tanto espiritual, no sentido da moralidade, quanto no crescimento intelectual, no sentido do conhecimento. Que possamos aproveitar cada dia, cada minuto,
praticando coisas boas, colocando sempre em prática os ensinamentos do nosso Mestre, quando nos orienta a amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos. Temos noção das nossas imperfeições. Sabemos que ainda não conseguimos amar como Jesus nos amou, mas sabemos que podemos chegar lá e que depende de nós, a cada dia, buscarmos nos melhorar um pouco mais, desenvolver um pouco mais em nós essa capacidade de amar. E assim, rogamos permissão para encerrarmos a nossa atividade doutrinária deste momento. Que a sua paz, Mestre Jesus, continue envolvendo a todos nós. Assim seja.